A Operação Defensora Inabalável iniciou-se no começo de 2024. Em toda a União Europeia, um continente uniu forças para uma exibição sem precedentes de força militar. Desde o fim da Guerra Fria, não houve um exercício militar tão grande na Europa. 90 mil soldados, centenas de tanques, aeronaves, navios e ramos de guerra cibernética e espacial realizaram jogos de guerra no mundo todo. Todas as 31 nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo a Suécia, participaram de uma grande e pública demonstração de força e unidade através de exercícios militares na Europa. O exercício começou em janeiro com o objetivo de se estender até maio, com os jogos de guerra ocorrendo em locais estratégicos, incluindo Finlândia, Estônia, Polônia e os Estados Bálticos. Não é surpresa que esses locais foram escolhidos, nem a quem essa demonstração de poder se destina. A invasão da Ucrânia por Putin em 2022 chocou o mundo, mas foi na Europa que os impactos foram mais fortes. Desde a Segunda Guerra Mundial, o continente experimentou uma incrível estabilidade e unidade com seus membros. Mesmo com desacordos constantes e países entrando e saindo da União Europeia ao longo dos anos, a guerra raramente é considerada pelas nações membros. Não mais. Alguns sinais sugerem que Putin não planeja parar na Ucrânia. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia emitiu um aviso sombrio em fevereiro. A Rússia se prepara para uma guerra em larga escala com o Ocidente na próxima década. Um ataque a um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte é tratado como um ataque a todos. Imagine a Rússia ultrapassando a fronteira de um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Finlândia, Estônia, Polônia ou Lituânia. Enfrentarão a força conjunta de 31 nações, incluindo seu rival de longa data, os Estados Unidos. E ainda há uma nação em particular que está se preparando intensivamente para a guerra antes de a maioria dos outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Reino Unido. Então, por que o Reino Unido está se preparando para a guerra? A centenas de quilômetros da fronteira russa, é muito improvável a invasão por Putin. Pode estar relacionado a um comentário feito pelo ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, aliado de Putin, no dia 19 de fevereiro de 2024. Tentativas de retornar a Rússia às fronteiras de 1991 levarão a apenas uma coisa, a uma guerra global com os países ocidentais, usando todo o arsenal estratégico do nosso estado, em Kiev, Berlim, Londres, Washington. O que ele quer dizer com as fronteiras de 1991? Em 1991, a Ucrânia, estado recém-independente, herdou as antigas fronteiras com a Rússia da República Socialista Soviética Ucraniana. Esta era a fronteira internacionalmente reconhecida até 2022, e a invasão russa na Ucrânia. Basicamente, Medvedev diz que se a Rússia perder a guerra na Ucrânia, Putin responsabilizará o Ocidente se for obrigado a respeitar a fronteira de 1991, que vieram em auxílio da Ucrânia pessoalmente responsáveis. E existem 3 principais fornecedores de ajuda até agora na guerra: os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. Se for verdade a afirmação de Medvedev, e o objetivo da Rússia na derrota seria usar todo o seu arsenal estratégico, isso seria marcar o Reino Unido como um dos 4 principais alvos. Esse arsenal estratégico inclui quase 6.000 armas nucleares. Putin estaria desesperado ou amargo para lançá-las? O Reino Unido teria alguma chance em uma guerra contra a Rússia? Qual a probabilidade disso ocorrer na próxima década? Vamos mergulhar nisso, para começar, por que as tensões são tão altas entre o Reino Unido e a Rússia em particular. O governo britânico comumente se posiciona primeiro contra a Rússia. O Reino Unido liderou as sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia e foi o primeiro a impor novas sanções, após a morte de Alexei Navalny. Para um histórico completo das relações entre o Reino Unido e a Rússia, devemos retornar ao século XV. Esse assunto fica para outro vídeo. Iniciaremos no final da Guerra Fria. Décadas de tensão entre o Ocidente e soviéticos diminuíram com Mikhail Gorbachev. Em 1994, a rainha Elizabeth II visitou a Rússia, marcando a primeira vez na história que um monarca britânico pisou em solo russo. Mas tudo isso mudou com a eleição de Vladimir Putin no ano 2000. A ascensão de Putin à presidência caracterizou-se por um controle mais estrito sobre a liberdade dos russos e uma política externa mais assertiva. O governo Putin demandou a extradição de vários desertores de alto perfil, asilados no Reino Unido para a Rússia. O empresário Boris Berezovsky e o líder separatista checheno Akhmed Zakaev eram ambos espinhos no lado de Putin e representavam uma ameaça à sua liderança e visão de uma Rússia controlada e unida. O Reino Unido negou, alegando que ambos eram solicitantes de asilo político com direito à proteção.
Essa tensão inicial foi totalmente ofuscada, no entanto, pelos eventos de 2006, com um dos casos de conflito de serviço secreto de maior perfil na história, uma tentativa de assassinato em solo estrangeiro, que deu tão errado, que o espião envolvido ainda é um nome familiar no Reino Unido, até hoje, quase 20 anos depois. Alexander Litvinenko. A fotografia de Litvinenko em sua cama de hospital é talvez a imagem mais marcante do jornalismo britânico do século XXI. Sem cabelo e rosto pálido, com os braços cruzados sobre o estômago, um vestido turquesa drapeado sobre os ombros e uma expressão fria e indecifrável em seu rosto moribundo. O enigma e a obscuridade da vida de Litvinenko são perfeitamente retratados nesta foto perturbadora. Alexander Litvinenko foi oficial do Serviço Federal de Segurança, o serviço secreto russo que sucedeu o Comitê de Segurança do Estado da União Soviética, nos anos 1990. Enquanto estava lá, ele ficou chocado com o que viu. O Comitê de Segurança do Estado da União Soviética, sob o regime soviético, atuava na proteção dos valores comunistas e ameaças externas. Era considerado um mal necessário para o bem maior. Após o colapso da União Soviética, Litvinenko notou que o comunismo foi trocado por uma mentalidade quase criminosa. Foi o primeiro a comparar o governo de Vladimir Putin com a máfia. Poder, ganho pessoal e segurança eram prioridades. Qualquer coisa, ou melhor, qualquer pessoa, que ameaçasse qualquer uma dessas coisas para Putin, ou seu círculo íntimo, eram alvos. Logo, isso se aplicou ao próprio Litvinenko. Desertou do Serviço Federal de Segurança para Londres. Litvinenko foi detetive no Serviço Federal de Segurança. Ele era um dos melhores. Era um observador feroz, sempre atento aos detalhes. Após um breve encontro, ele teria identificado características, traços e fraquezas dos outros, além de entender o subtexto das situações. Provavelmente essas habilidades de observação o salvaram do primeiro atentado à sua vida. Litvinenko se encontrou com 2 agentes do Serviço Federal de Segurança fora do Hotel Millennium, na Praça Grosvenor. Estavam próximos à Embaixada dos Estados Unidos e à suposta base da Agência Central de Inteligência. Havia uma estátua de Ronald Reagan com uma inscrição de Mikhail Gorbachev na base, com o presidente Reagan: "Viajamos o mundo da confrontação à cooperação." Ironia, os oficiais da Serviço Federal de Segurança estavam naquele momento pondo polônio 210 na xícara de chá de Litvinenko. Polônio 210 é um isótopo raro e muito radioativo. É indetectável em comida ou bebida, tão perigoso que você só precisa de uma quantidade minúscula para garantir que seu alvo morrerá. Criado a milhares de quilômetros, percorreu o mundo até aqui, deixando marcas radioativas por onde passou, incluindo Londres. Litvinenko não viu o veneno entrar em sua bebida. Mesmo assim, ele não a bebeu. O homem era um patrono do empresário exilado Boris Berezovsky e um ex-agente do Serviço Federal de Segurança. Se existia alguém que sabia que não devia confiar em uma bebida oferecida por um russo, era ele. Litvinenko tinha um alvo nas costas e ele sabia disso. Ele não foi discreto desde que chegou ao Reino Unido há 6 anos. Ele foi um dos críticos mais perspicazes e diretos de Putin, primeiramente como escritor e jornalista. Em 2003, ele foi recrutado pelo MI6 britânico, aceitando a proposta. Ele não tocou na xícara radioativa. Mas os agentes tentaram novamente. No Pine Bar, sentaram-se juntos, fingindo desertar para auxiliar a Scotland Yard. Litvinenko manteve suas suspeitas. Havia uma chaleira de chá na mesa cercada por canecas usadas. Mas o outro homem já estava bebendo algo mais forte quando ele chegou. Ele recusou quando os homens perguntaram se gostaria de uma bebida. Não pareceram abalados com sua recusa e seguiram a reunião. Os outros homens tinham um jogo de futebol para assistir e não podiam demorar. Comentaram casualmente que ainda tinha chá na chaleira, se ele quisesse. Chamaram o garçom para dar a Litvinenko uma caneca limpa. Litvinenko finalmente cedeu. Ele espiou dentro da chaleira, estava quase vazia. Os outros já devem ter bebido isso. Havia borras nas canecas deles. Ele estava bastante sedento. Litvinenko se serviu de uma caneca e a bebeu. Era chá verde. Ele não gostava particularmente de chá verde, e pior ainda, estava frio. Ele deu mais goles para evitar desperdício, mas desistiu dele bem rapidamente. Mas ao se levantar para sair do bar, Litvinenko já sentia que algo estava errado. Ele tinha certeza que aqueles homens vieram aqui para matá-lo. Ele os subestimou, eles falharam. Especialistas forenses mais tarde vasculharam o bar em grande detalhe. Testaram tudo, de móveis a talheres. Eles não precisariam de circuito fechado de televisão. A chaleira de onde Litvinenko serviu sua bebida registrou mais de 100.000 becquerels por centímetro quadrado.
Somente 10% dessa radiação já pode ser fatal. Apenas a mesa onde eles se sentaram já tinha 20.000 becquerels. Pior de tudo, ninguém sabia o que acabara de acontecer. A equipe do bar colocou a chaleira na lava-louças várias vezes, junto com tudo o mais, e serviu inúmeros convidados naquela mesa antes da polícia chegar ao local. Semanas depois, o bar todo estava radioativo. Rastrear o dano causado por esse tipo de radiação é um desastre e extremamente difícil. Como você rastreia pessoas aleatórias que foram a um bar cujo nome talvez nem se lembrem? Como essas pessoas associam o surgimento repentino de células cancerígenas em seus corpos a um chá que tomaram numa tarde em Londres? Litvinenko inicialmente não sabia o que ocorreu. Ele foi hospitalizado após 17 dias. Os médicos não compreendiam o que acontecia com ele. Seu corpo reagia como se estivesse em constante quimioterapia. O tipo de sintomas que ele estava apresentando não acontecem simplesmente com alguém. Só pode indicar envenenamento. Policiais investigadores entrevistaram Litvinenko 18 vezes no local. Deitado em sua cama de hospital, ele já tinha certeza de sua morte. De certa forma, ele era um fantasma, com nada mais a fazer senão resolver seu próprio assassinato. Ele faleceu em 23 de novembro de 2006. Os arquivos da entrevista de Litvinenko foram divulgados em 2015. Os detalhes do caso mostram ações chocantes da Rússia. O polônio 210 é mais que uma arma fumegante, é um rastro de migalhas. As agências de inteligência britânicas conseguiram rastrear cada movimento e decisão dos homens envolvidos no assassinato de Litvinenko, até mesmo qual cabine de banheiro eles usaram, qual pia eles usaram, depois, e onde eles despejaram o resto do veneno. O que foi mais condenatório e despertou a ira na população britânica e no governo foi a total falta de consideração pela vida de civis inocentes. Radiação mortal foi detectada em locais públicos de Londres. Mais de 60 locais no Reino Unido apresentaram vestígios de polônio 210. Ainda mais preocupante, vestígios foram encontrados em aeronaves de 221 voos, a maioria entre Reino Unido e Moscou. 33.000 passageiros foram contatados sobre isso. Será que essa não foi a única vez que a Rússia enviou agentes armados com polônio 210 para o Reino Unido? A descoberta no caso de Litvinenko ocorreu apenas porque o chá esfriou. Isso foi um marco nas relações anglo-russas. O início dos anos 2010 viu uma melhoria nas relações, com Putin visitando as Olimpíadas de Londres de 2012 e sendo anfitrião, visitando o primeiro-ministro britânico David Cameron. Originalmente, esperava-se que Cameron mediasse entre Rússia e Estados Unidos para diminuir as tensões existentes, mas isso não se sustentou. Putin ordenou a invasão e anexação da Crimeia em 2014. Cameron condenou as ações sem hesitar. Em suas próprias palavras, a eleição russa para a anexação da Crimeia não contou, pois as pessoas votaram sob o cano de um Kalashnikov, afirmando que a Rússia procurou anexar a Crimeia. É uma violação explícita do direito internacional, algo que não reconhecemos. O que veio depois foram anos de sanções e repercussões para a Rússia, especialmente promovidas pelo Reino Unido. O Reino Unido rompeu todas as relações militares com o país, cessou o comércio de armas e aplicou sanções econômicas. A Rússia retalhou, interrompendo todas as exportações de alimentos para o Reino Unido. Apesar de anos de mudanças de primeiros ministros, Brexit e Covid, a postura anti-Putin do Reino Unido se manteve constante. Então, a história se repetiu em março de 2018. O agente duplo russo-britânico Sergei Skripal e sua filha Yulia foram alvo de uma tentativa de assassinato em Salisbury. Dessa vez foi Novichok. Novichok é um agente nervoso que afeta o sistema nervoso central, causando problemas respiratórios e parada cardíaca. Foi desenvolvido com 4 objetivos em mente: ser indetectável com equipamento padrão de detecção química da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2. Penetrar no equipamento de proteção química da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 3. Ser seguro no manuseio. E 4. Para burlar a lista da Convenção de Armas Químicas. Este era um agente nervoso destinado a atingir especificamente os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Usou brechas para evitar violar as leis internacionais de armas químicas. Sergei e Yulia Skripal foram achados desacordados em um banco em Salisbury por uma enfermeira que passava. Testemunhas viram Yulia de olhos abertos, mas sem resposta, espumando pela boca. Foram levados ao pronto-socorro e colocados em cuidados intensivos. Após semanas inconscientes, finalmente despertaram. Uma vez recuperados, foram levados a um local secreto para proteção, tratamento e entrevistas. O Reino Unido mais uma vez se indignou com a Rússia e impôs ainda mais sanções,
Mas a poeira não teve tempo de assentar antes que houvesse outro aparente assassinato. Alguns meses depois, em julho, ocorreu outro duplo envenenamento de britânicos com Novichok. Curiosamente, isso ocorreu apenas 7 milhas ao norte de Salisbury. Em Amesbury, Charlie Rowley achou um frasco de perfume atraente no lixo. Rowley, achando que era precioso para ser desperdiçado, deu-o a Dawn Sturgis, que o aplicou com alegria em seu pulso. Em 15 minutos ela estava morta. Rowley também adoeceu, mas por ter tido um contato menos direto com o perfume, sobreviveu. Investigadores fizeram rapidamente a ligação. O perfume foi o agente nervoso na tentativa de assassinato dos Skripals. O agente russo descartou a garrafa em uma lata de lixo para ocultar evidências. Cientistas concluíram que a garrafa continha Novichok suficiente para matar milhares. O policial que vistoriou a casa dos Skripals em traje forense foi hospitalizado por exposição ao veneno e sofreu condições médicas não reveladas que mudaram sua vida. No discurso daquele ano, o chefe do Estado-Maior, Mark Carlton Smith, sublinhou a severidade das relações anglo-russas. Em suas palavras, as tropas britânicas devem estar prontas para lutar e vencer contra a iminente ameaça da Rússia. A falsa ideia de que não existe ameaça iminente ou existencial ao Reino Unido, mesmo que houvesse, só poderia surgir com um longo aviso prévio, está errado. Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. O Reino Unido, no momento atual, é o terceiro maior doador à Ucrânia, atrás dos Estados Unidos e da Alemanha, desde o começo da guerra, em 15 bilhões de dólares. A lista é longa, centenas de veículos blindados, tanques, artilharia, defesa aérea, ambulâncias, munições, drones e mais. Notáveis são os mais de 5.000 mísseis Next Generation Light Anti-Tank Weapon que a infantaria pode usar para eliminar tanques inimigos, provando-se altamente eficazes no esforço de guerra. Apesar de menor, o exército ucraniano, equipado com tecnologia de ponta, tem uma vantagem real sobre o russo. O Reino Unido impôs sanções rapidamente. Proibiram os voos da Aeroflot russa em seu espaço aéreo, excluíram a Rússia do sistema bancário SWIFT e congelaram ativos de vários ricos russos em Londres, ligados a Putin. A Ucrânia também serviu de refúgio para oligarcas russos por mais de uma década, como uma espécie de refúgio seguro. A cidade teve ganho financeiro ao recebê-los. O notável Chelsea Football Club, um dos maiores do mundo, pertencia a Roman Abramovich. Por 19 anos, ele foi dono do Chelsea, vendo-os ganhar vários títulos da Premier League e transformando-os em uma equipe de classe mundial através do seu investimento financeiro. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo do Reino Unido o forçou a vender o clube. Foi considerado que ele tinha claras conexões com Vladimir Putin, iates foram apreendidos e contas bancárias foram congeladas. A estratégia era afetar as carteiras do círculo íntimo de Putin. Por décadas, os amigos de Putin tiveram grande prosperidade financeira. O Reino Unido gerou um impacto significativo. Isso pouco persuadiu Putin a encerrar a guerra. Isso apenas o tornou mais vingativo. O Reino Unido tem adotado um tom direto e honesto ao abordar a Rússia, um fato raro na política britânica. O governo britânico acusou a Rússia de crimes de guerra na Ucrânia e atribuiu a morte do opositor de Putin, Alexei Navalny, em uma prisão russa em 2024, diretamente a Vladimir Putin. O governo britânico retirou as luvas, mostrando que não vai mais moderar suas palavras. Então, retornando à pergunta inicial do vídeo, qual a probabilidade da Rússia entrar em guerra com a Grã-Bretanha? Em março de 2022, a televisão russa exibiu um segmento hipotético, apresentado por Dmitry Kiselyov, líder do grupo de mídia estatal russo. O segmento se chamava A Ilha Afundável. Simularam um ataque nuclear à Grã-Bretanha? Não era um programa marginal, mas uma ameaça em horário nobre. No Reino Unido, a perspectiva é sombria mas resoluta, com agitação política enquanto as eleições se aproximam e o equilíbrio de poder parece mudar de mãos. De um governo conservador ao trabalhista. É claro que as políticas anti-Putin continuarão. O Reino Unido está pronto para intensificar sanções, proibindo importações russas de diamantes, cobre e alumínio. Há um crescente sentimento de tensão à medida que o Reino Unido envia 50 dos seus tanques Challenger para participar dos jogos de guerra em toda a Europa. O Major Simon Robertson, subcomandante do 17º Regimento Portuário e Marítimo, Corpo Logístico Real, disse que a Grã-Bretanha precisa estar pronta para qualquer situação, enquanto os tanques eram transportados. Em janeiro, um submarino nuclear britânico testou um Tridente, 2 mísseis D-5,
Embora este estivesse desarmado, o míssil é capaz de transportar várias ogivas nucleares que podem ser implantadas a partir do míssil no ar. Ao menos na teoria, o míssil deveria percorrer 5.965,8 quilômetros, mas desviou rapidamente e caiu no oceano, próximo à costa dos Estados Unidos. Preocupantemente para a Marinha Real, este foi o segundo míssil desse tipo que falhou consecutivamente. Se a Guerra Fria mostrou algo, foi a importância de ter um forte dissuasor nuclear, e a falha pública de 2 testes de mísseis reflete negativamente na prontidão do país. Isso agrega a crescente preocupação no Reino Unido sobre sua preparação para uma guerra de pior cenário. A economia britânica estagnou na última década. O país não se recuperou do coronavírus tão bem quanto muitos dos seus vizinhos europeus, sofreu um impacto financeiro ao deixar a União Europeia, enfrentou inflação acima da média, desencadeando crise no custo de vida. O investimento no exército ficou em segundo plano nos últimos anos na tentativa de estabilizar a situação doméstica. Um exemplo é a frota de tanques do Reino Unido. Com 213, é ínfimo comparado aos 1.750 do inventário russo. Um upgrade para as variantes do Challenger 3 está sendo desenvolvido, mas só 148 tanques britânicos receberão a atualização. Custa 800 milhões de libras, mas críticos do governo britânico argumentam que é insuficiente. Soldados britânicos estiveram na Finlândia, Polônia e Estônia no último ano. Cada país seria um alvo potencial para uma invasão russa, e cada um é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Se Putin decidir expandir suas fronteiras além da Ucrânia, um desses países seria provavelmente alvo. Contudo, se invadisse, enfrentaria o poder dos 31 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Várias entidades desconhecidas se escondem na névoa da próxima década. O fim do conflito na Ucrânia provavelmente determinará o curso. Se a Rússia conseguir assumir o controle de todo o país, talvez eles direcionem suas vistas para outro alvo. Possivelmente a Organização do Tratado do Atlântico Norte terá que intervir para evitar o total colapso da Ucrânia. Se a Rússia perder, Medvedev deixou abundantemente claro que isso poderia significar uma guerra total contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o Reino Unido no topo da lista. Mesmo assim, o Reino Unido não evita essas ameaças. Testes de mísseis, jogos de guerra, treinamento em frio, fortalecendo aliados europeus. A mensagem é clara. Se a Rússia quer guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Reino Unido pretende estar lá pronto na linha de frente. Agora confira analisando as enormes falhas da Rússia na guerra contra a Ucrânia, ou assista a este vídeo em vez disso.